Sem compromisso, você nunca começará. Mas o mais importante é que sem constância, você nunca terminará. Não é fácil. Se fosse fácil, não haveria Kerry Washington. Se fosse fácil, não haveria Therese Hanson. Se fosse fácil, não haveria Octavia Spencer. Mas não é só isso. Se fosse fácil, não haveria Viola Davis. Se fosse fácil, não haveria Michael T. Williamson, nem Stephen McKillen Henderson, nem Rushon Hornsby. Se fosse fácil, não haveria Denzel Washington. Então, continue trabalhando. Continue se esforçando, nunca desista. Se cair 7, levante 8. A facilidade é uma ameaça maior ao progresso do que as dificuldades. A facilidade é uma ameaça maior, portanto, continue se movendo, continue crescendo e continue aprendendo que eu te vejo no trabalho. Temos a tendência de basear nossa autoestima no que as outras pessoas pensam. E isso não é realmente autoestima. Autoestima deve ser como nos sentimos em relação a nós mesmos. E eu estava dizendo que é muito perigoso permitir que outras pessoas determinem como você se sentirá a seu respeito. É como olhar para um espelho quebrado. Você vai se olhar em um espelho quebrado e depois mudar o seu rosto para tentar ficar bem nesse espelho sujo, estragado e quebrado. A opinião de outras pessoas é uma maneira muito ruim de determinar como nos sentimos em relação a nós mesmos. Você nunca verá um caminhão de mudança atrás de um carro funerário. Vou repetir. Você nunca verá um caminhão de mudança atrás de um carro funerário. Eu tive a bênção de ganhar centenas de milhões de dólares em minha vida. Não posso levá-los comigo e você também não pode. Portanto, o que importa não é o quanto você tem, mas o que você faz com o que tem. E todos nós temos dons diferentes. Alguns de dinheiro, alguns de amor, alguns de paciência, alguns de sua capacidade de tocar as pessoas, mas todos nós os temos. Use-os, compartilhe-os. Isso é o que conta. Não é o que você dirige, não é o avião que você voa, não é o tipo de casa que você, porventura, comprou para sua mãe. Sonhos sem metas são apenas sonhos e acabam alimentando a decepção. As metas no caminho da realização não podem ser alcançadas sem disciplina e constância. Rezo para que todos vocês coloquem seus sapatos debaixo da cama à noite para que possam se ajoelhar pela manhã. O que mais me deixa feliz em relação à minha carreira é o fato de ter chegado lá com a graça de Deus, em primeiro lugar, mas além disso, cheguei lá apenas trabalhando duro, não festejando com as pessoas erradas, não me comprometendo de forma alguma ou fazendo qualquer tipo de trato, apenas trabalhando duro, apenas me esforçando, serrando madeira, como gosto de dizer. Sou uma sensação da noite para o dia há 20 anos. Não confundo vida com ganhar a vida. Eu estava presente no nascimento de todos os meus 4 filhos. Quando o primeiro nasceu, reconheci a diferença entre vida e ganhar a vida. A vida deles, a vida da nossa família. Atuar é ganhar a vida. Qual é a maior diferença entre fazer uma peça e fazer... É uma pergunta clichê, mas eu gostaria de saber sua resposta. Acho que parte do que Viola acabou de dizer é que você pode se aprofundar mais e ter outro dia e energia. Você faz um filme e são 200 pessoas que estão acostumadas a isso e não se importam. Todos estão fazendo o seu trabalho e isso chega ao cinema em algum lugar. Você está cutucando o nariz em casa, em algum lugar, cortando as unhas, não há energia. Certo. Quando eu estava na Broadway há 5 anos com Julia Caesar, tomei a decisão de dar autógrafos todas as noites. Não sei o que eu fiz. Pois é, eles me pegaram dessa vez. Enquanto esfregava os joelhos, meus joelhos doíam. E mais difícil para mim foi ficar em pé, mas... Por que você decidiu fazer isso? Bem, eu queria dizer obrigado. Era a minha maneira de agradecer. E na primeira noite havia umas 5.000 pessoas lá fora. Eu disse, ok, espera um minuto. Todo mundo que recebeu entradas do nosso show, então... Sim, porque era como se as pessoas estivessem subindo no bar. E eu pensei, espera um minuto, eu esqueci, eu tô na Times Square, mas sinceramente,
Mas a energia que você recebeu de volta, as histórias, as 5 senhoras idosas que acabaram de chegar de Detroit, eu perguntei, bem, o que vocês estão fazendo hoje à noite? Elas disseram, estamos voltando para o carro, querido, temos que voltar hoje à noite. E sabe, uma senhora de 84 anos disse, querido, se eu fosse uns 3 anos mais jovem... Verdade, essa história foi real, foi real. E digo isso também porque espero que isso aconteça com a peça. Tivemos algumas escolas do ensino médio. Tivemos uma escola de algum lugar, não sei onde, que estava apresentando Júlio César. E um garoto disse, bem, sabe, meu Brutus é um pouco diferente. Ele é mais estoico, clássico. Mas foi ótimo interagir e trocar ideias com esses jovens. Havia uma energia. Recebi mais do que dei às pessoas para as quais assinei. Isso é, você sabe, você não consegue isso. O estranho do sucesso no cinema é que os orçamentos ficam maiores. Você ganha mais dinheiro, mas eles se tornam mais padronizados. Então, você não tem essa oportunidade. Portanto, se Deus quiser, se eu ficar aqui por muito tempo, é isso que eu quero fazer. Você é sempre afetado pela opinião, mas quanto mais opiniões houver sobre você, sobre mim, menos eu as vejo, porque simplesmente não posso viver a minha vida com base no que as outras pessoas pensam sobre mim. Portanto, não posso me preocupar muito com o que as outras pessoas pensam. Isso simplesmente não é saudável. Acho que não conseguiria continuar a fazer o que faço se estivesse sempre me preocupando com o que os outros pensam a respeito. E tudo o que você quiser de bom, você pode ter. Portanto, reivindique-o. Trabalhe duro para obtê-lo. Quando você conseguir, estenda a mão para trás e puxe a outra pessoa para cima. Cada um ensina o outro. Não aspire apenas a ganhar a vida. Aspire também a fazer a diferença. Você não precisa se comprometer. Se houver algo com o qual você não se sinta bem, então não faça. As escolhas mais importantes que fiz foram dizer não. Eu disse não muitas vezes a filmes com os quais eu simplesmente não me sentia confortável, especialmente no início. Um roteiro que me foi apresentado eu chamei de O Infeliz que Não Podiam Matar. Porque ele foi acusado de estuprar uma mulher branca nos anos 40 e tentaram enforcá-lo, mas ele não morreu. Depois tentaram executá-lo. Eles diziam, é uma comédia. Eu disse, mas isso não é engraçado para mim. Então, na verdade, liguei para Sidney Poitier, para quem eu tinha sorte de poder ligar naquela época e ainda tenho. E eu disse, estou doente com esse filme que estão fazendo. E eles me ofereceram $600 mil para interpretar o infeliz que eles não podiam matar. Era assim que eu chamava. E ele me disse, vou falar uma coisa para você. Os primeiros 2, 3 ou 4 filmes que você fizer nesse setor, Denzel, determinarão como você será visto. Ele disse, não vou lhe dizer o que fazer, mas lembre-se de que os primeiros 3, 4 ou 5 filmes que você fizer determinarão como você será visto. Eu recusei o dinheiro, precisava do dinheiro, mas eu recusei. 6 meses depois recebi Cry of Freedom. Portanto, mantenha-se firme em suas armas. Se você achar que não deve fazer isso, então não faça, porque você não quer ser uma energia negativa no set. É assim que eu me sinto. Então eu penso, não vou fazer isso porque vou dar um tapa em alguém no segundo dia. Então, eu simplesmente acho que as decisões mais importantes que você pode tomar como ator ou atriz é dizer não. Sabe, é dizer não. Você não precisa tirar a roupa se não quiser. Número 1. Colocar Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar em tudo o que fizer. Em tudo que você acha que vê em mim, em tudo que realizei, em tudo que você acha que tenho, e eu tenho algumas coisas. Tudo que tenho é pela graça de Deus. É uma dádiva. Em tudo que fizerem, se acharem que querem fazer o que acham que eu fiz, então façam o que eu fiz.
Sua mente precisa buscar o desconforto. Ela precisa buscar essas tarefas difíceis. Você tem que gostar disso e descobrir uma maneira de fazer a sua mente gostar dessas coisas. Para alguns é fácil, para outros não. Para alguns isso leva muito tempo. Eu digo às pessoas que a melhor coisa que você pode fazer é se esforçar para cumprir um cronograma. Basta escrever: hoje tenho de fazer 1 hora na esteira. Não importa o que aconteça. Mesmo que esteja caminhando, você está fazendo 1 hora de esteira. Da próxima vez que você fizer isso, basta dizer: tudo bem, você fez 1 hora e essa é a quantidade que você conseguiu percorrer. Da próxima vez, acrescente 3 milhas, faça mais 3. E essa hora vai continuar aumentando. Escreva: hoje vou fazer 100 flexões, 100 abdominais e 100 elevações. Hoje. Então se esforce para conseguir esse cronograma. Faça uma programação de exercícios para segunda, quarta e sexta. Dê a si mesmo algum tempo de folga. Nem mesmo se force a ponto de não conseguir fazer isso. Faça com que você realmente aprecie as terças e quintas. Mas nas segundas, quartas e sextas você vai se dedicar, e é isso que você vai fazer. A maioria das pessoas simplesmente tenta ir malhar e fica meio sem rumo. Aparece, pega a corda, pula um pouco. Talvez você pegue um pouco de saco de pesos, talvez faça flexões, mas não tem um objetivo real. É por isso que as pessoas gostam de contratar treinadores, porque ali tem alguém para te falar o que fazer. Bem, você pode dizer a si mesmo o que fazer. Se você não tem dinheiro para contratar um treinador, não precisa nem mesmo ter equipamentos. Com agachamentos, abdominais, elevações e flexões com o peso do corpo, você pode fazer um treino brutal com todo o peso do corpo e pode encontrá-los gratuitamente no YouTube. Há uma infinidade deles. Há muitos desses exercícios de peso corporal que você pode fazer. Apenas se esforce. Escreva: segunda, quarta e sexta vou fazer 100 flexões, 100 agachamentos, 100 abdominais. Mesmo que isso leve o dia todo, mesmo que eu tenha de fazer 10, 10 e mais 10 e outro 10, continuar o dia todo. É isso que você faz. 10 flexões. Faça uma pausa de 20 minutos, faça mais 10, mas chegue a 100. Não acredito em fazer as coisas pela metade. Essa vida é curta. Se você gosta de alguma coisa, faça. E se não gosta, não faça. Acho que a insanidade e a grandeza são vizinhas e elas pegam emprestado o açúcar uma da outra. Isso é o que eu sempre disse. Há algo na maestria, na verdadeira maestria, que exige que você desligue grandes áreas da sua vida. Há muitas pessoas que têm medo de sua capacidade de fazer algo difícil. Não sei se conseguiria me forçar a ser disciplinado. Não sei se conseguiria me forçar a tomar esse tipo de atitude. Bem, se você se forçar a tomar esse tipo de atitude, não terá mais essa dúvida, essa pergunta. Não sei se consigo fazer isso. Bem, você está fazendo isso, então é óbvio que pode fazer. Você conseguirá fazer isso amanhã? Você fez isso hoje. Por que não pode fazer isso amanhã? Simplesmente faça. Você obtém muito mais benefícios de uma luta que escolhe empreender do que de uma luta que a vida lhe impõe. Vá até lá e faça alguma coisa. Simplesmente vá, vá. E então, no meio do processo, tudo se tornará mais fácil. Mesmo que não seja fácil, mesmo que seja difícil, é mais fácil do que não fazer e desejar ter feito. Muitas vezes as pessoas confundem disciplina com foco, e é por isso que é importante. Há coisas em que algumas pessoas conseguem se destacar porque se concentram nelas e porque são atraídas por elas e têm uma paixão incrível por elas. Ao contrário do que acontece quando você diz a um rapaz, por exemplo: "Ei, você vai estudar para ser engenheiro elétrico." Ele pensa: "Não quero ser engenheiro elétrico." Bem, é preciso ter disciplina, e por isso eles não têm o ímpeto e não se empolgam com isso. Mas se você disser a um cara, sei lá, você vai ser jogador de golfe, e ele adora golfe, pratica todos os dias, e se torna um jogador de golfe profissional, você dirá: "Bem, pensei que esse cara não tivesse nenhuma disciplina." Bem, não é que ele não tenha disciplina, é que ele simplesmente não está interessado em outra coisa. Eu nunca fui uma criança disciplinada, mas encontrava coisas de que gostava e ficava obcecado. Sempre me senti envergonhado por isso, porque as pessoas diziam: "Ah, seu filho", para minha mãe. "Seu filho é tão disciplinado", e ela dizia: "Meu filho é louco. Ele não é disciplinado e encontra essas coisas e é só isso que ele faz o dia todo. Não tem disciplina porque ele não limpa o quarto, ele é preguiçoso. Há todo tipo de coisa que ele deveria fazer." Eu nunca fazia meu trabalho de casa, mas se eu gostava de alguma coisa, ficava obcecado. Fica louco com isso. Me incomodava o fato de eu não ter disciplina. Se tinha trabalhos para fazer, eu não fazia um bom trabalho com eles. Os trabalhos de construção que eu tinha. Mas quando se tratava de artes marciais... Mas como você encontrou essas coisas? Como você encontrou essas coisas? Você se deparou com... Eu simplesmente tive sorte. Tive sorte com as artes marciais
E a coisa se encaixou comigo quase que imediatamente. Fiquei obcecado e queria me destacar naquilo. Por isso fazia aquilo o dia inteiro. Acho que quanto mais você decide embarcar nessas lutas, especialmente nas lutas físicas e mentais, porque considero as artes marciais, o yoga, na verdade, até mesmo a corrida, considero essas lutas mentais tanto quanto físicas, porque posso parar quando eu quiser. Estou na metade da subida do morro, posso fazer isso, estou caminhando o resto do caminho. Sim. Ou você poderia dizer, não é isso que estou fazendo hoje, tenho um plano bem claro diante de mim. Meu plano é fazer 4 milhas hoje, é aqui que vamos começar, é aqui que vamos terminar, e é isso que eu vou fazer. Às vezes, quando as coisas são realmente difíceis de fazer, você pensa, meu Deus, eu não posso fazer isso. Mas depois de concluir, você tem uma satisfação. Esse sentimento de satisfação por ter feito algo realmente difícil é insubstituível. Algumas crianças nunca conseguem isso e ficam gordas e estúpidas por um bom tempo, talvez até pela vida toda. Certo. Algumas crianças têm muita sorte e se envolvem em esportes ou artes marciais desde cedo. Um dos melhores benefícios dos esportes é que você percebe que por meio do trabalho árduo você consegue melhorar. Por meio da melhoria você obtém sucesso. E por meio do sucesso você tem aquela grande descarga de dopamina, uma sensação boa. Confiança. Ganha confiança. Conhecimento. Sim. Às vezes sim, mas eu não. Você adquire essa confiança de que pode fazer algo que é difícil e que pode superar, mesmo que pareça que não vai conseguir. Haverá dias em que você será péssimo, mas esses dias são muito motivadores. Quero dizer, esse é o lado bom da tragédia. Portanto, quando você passa por ela, você realmente apreciará os momentos sem tragédia. Você realmente não sente isso a menos que a vida o queime. Você não sente isso de verdade. Essa é uma das coisas que eu digo às pessoas o tempo todo, porque muitas pessoas têm dificuldade em se definir. Elas se definem pelo fracasso porque já fracassaram. Mas eu digo, vocês não são seus fracassos. Você é você, certo? Sua vida é uma série de lições que você aprendeu. Agora, se você se concentrar apenas nos fracassos, não é saudável, não é inteligente, não é fortalecedor. O que você deve fazer é olhar para esses fracassos e dizer, bem, agora você sabe o que não deve fazer. Mas você não é isso. Você poderia ter feito a coisa mais estúpida de todos os tempos, mas não é você. Não é. Você é uma coisa diferente. Você é o ser que está experimentando todos esses fracassos. Se você sabe que eles são, então você aprendeu, tá bem? Se você os repete continuamente, bem, então eu não posso falar com você. Sim. Se você continuar fazendo a mesma besteira várias vezes, bem, você tem um problema mais profundo. Não sei o que é, mas não tenho tempo. Desenvolver essa capacidade de suportar as coisas também é um mecanismo muito importante, que pode ser aplicado à vida cotidiana. O mecanismo de entender como suportar. Jocko Willink é um exemplo perfeito. Se você for à página dele no Instagram, em quase todas as fotos, você vai ver um relógio que diz 4:30 da manhã. Porque é quando ele se levanta, faz exercícios, ganha o nascer do sol e faz isso. Ele é muito disciplinado e tem um ditado que é ótimo. Disciplina é igual a liberdade. É verdade, porque ele é capaz de se forçar a fazer isso todas as vezes. Não há desculpas, não há intervalos, não há dias de folga. Isso não acontece e por causa disso você não fica com medo. Você sabe que pode continuar fazendo isso. Você sabe que pode continuar a trabalhar. Há muitas pessoas que estão fugindo do desconforto. Elas estão fugindo dele, estão simplesmente evitando. É muito fácil e se você se distrai por um segundo, você pensa, sim, vou dar uma olhada no meu celular. Você começa a mexer no celular e somente está se distraindo da frustração e do tédio. Não ficaremos mais entediados. Ou se ficarmos entediados, ficaremos entediados por um pequeno período de tempo. E então nos distrairemos. De modo que a distração eliminará o tédio. Mas o problema é que há certos pensamentos que só surgem quando estamos pensando, quando não há nenhuma entrada de informações. Quando estamos constantemente olhando para o celular, a única informação que recebemos é a de outras pessoas. E às vezes isso é bom. Às vezes você consegue coisas boas com isso, mas é como uma dieta só de frutas. Não pense que você é a pessoa que cometeu esses erros. Você é a pessoa que aprendeu. Ter essa atitude é algo realmente importante e não dizer, por que eu estou fazendo isso agora? Eu poderia ter feito isso durante toda a minha vida. Bem, você não estava, então isso vai ajudar. Você não deve pensar assim. Você só precisa ficar feliz por estar fazendo isso agora.
Nós costumávamos olhar para o céu e perguntar qual é o nosso lugar nas estrelas. Quero evitar elogios e paparicos, porque sei que quanto menos impressionados estivermos com nossa vida, com nossas realizações, com nossa carreira, com o que quer que tenhamos pela frente, menos impressionados ficaremos. E quanto menos nos envolvermos com eles, melhor será nosso desempenho. É como se estivéssemos nos esquecido de quem somos agora. Exploradores, não guardiões. E por que você vai atrás de coisas que o assustam? Por que procura o papel mais difícil? Porque isso me custa alguma coisa. Porque custa. Tem um preço. Não é um risco, a menos que eu possa perder a luta. Eu me sinto mais vivo com eles. Eu ganho experiência na sua realização. Fico nervoso todo dia que eu vou trabalhar. Eu ouço as coisas que podem ser feitas nesse mundo e as que não. A vida não é fácil. Ela não é. Não tente torná-la assim. A vida não é justa. Nunca foi e nunca será. Não caia nessa armadilha. Na armadilha do direito de se sentir vítima. Pois você não é. Supere isso. Siga em frente. E sim, a maioria das coisas é mais gratificante quando você tem que suar para obtê-las. Eu sinto que quando vou atrás de algo e sei que fiz certo... Sim. Tenho uma medida no final do dia, me propus a fazer algo, me preparei para isso, tive a intenção e fiz. Isso me dá satisfação, isso me enche de satisfação, isso me dá confiança. Portanto, seja valente, tenha coragem. Quando você faz isso, você se torna mais forte, mais confiante, mais respeitoso consigo mesmo e com o que teme. Quero te falar essa tarde sobre nossos adversários. Eles são grandes, rápidos, fortes, experientes e no papel são simplesmente os melhores e sabem disso também. Quero te dizer que eles não sabem. Eles não conhecem seu coração. Porque entrar em campo é o que eu sinto que eu nasci para fazer e isso me fascina. Só porque você pode? Não. Esse não é um bom motivo suficiente para fazer algo. Mesmo que isso signifique ter mais. Seja exigente. Escolha porque você quer. Faça porque você quer. Depende de você. Depende de você. Nós nos lembramos do que ganhamos, do que experimentamos, mais do que nos diz o professor ou do que alguém nos dá grátis. Nós simplesmente fazemos, dedicamos muita energia a isso, seja mental, física ou qualquer outra. Nós o construímos, entendemos, sentimos como conseguimos, como alcançamos. Como conseguimos o que queríamos, as que permanecem conosco, quer as esqueçamos intelectualmente, quer sejam escritas em nossa linhagem, criam resiliência e um otimismo saudável e verdadeiro em relação ao que está por vir, por saber que, trabalhei por algo e consegui, você adia a satisfação. Há escolhas que posso fazer hoje que serão recompensadas mais tarde na vida. Tenho amigos e acredite, eu mesmo já fiz isso. Eles perdem um emprego e depois conseguem outro, mas não aceitam porque o salário é menor do que o anterior. E, de repente, eles se encontram 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, uma década depois, ainda presos. Sem ter feito nada, eles continuam dizendo, vou procurar outra coisa. Então eu digo, você desperdiçou uma década, cara. Vá fazer aquela coisa que você adora fazer, mesmo sem receber o mesmo salário, mas pelo menos você estaria fazendo alguma coisa durante o dia e quem sabe onde isso teria te levado. Talvez isso tivesse te levado a receber um salário 5 vezes maior que o esperado, fazendo o que mais gosta de fazer. Portanto, às vezes não se trata nem mesmo do que escolhemos, trata-se de apenas de tomar uma decisão, comprometer-se com ela e mergulhar de cabeça. Portanto, enquanto estamos aqui nos assistindo no telão, vamos criar um lugar onde tenhamos que suar, onde possamos criar e desfrutar do processo de sucesso, onde estejamos confortáveis, onde não tenhamos que olhar por cima do ombro, porque estamos ocupados demais, fazendo o que fazemos bem, manter voluntariamente nosso próprio conselho porque queremos, viajando em direção a linhas de chegada imortais, escrevendo nosso próprio livro, superando nossos medos, fazendo amizade com nós mesmos. E é esse o lugar de que estou falando. A partir da sola dos pés, com cada gota de sangue que tiver em seu corpo, coloque-a em jogo até o apito final. E se o fizer,
Se o fizer, não podemos perder. Portanto, vire a página, desça do carro. Você é o autor do livro de sua vida. Saber quem somos é difícil. É difícil. Então dê um tempo a si mesmo. Livre-se do que você não é primeiro e você se encontrará onde precisa estar. E o Oscar vai para Matthew McConaughey. Uma pessoa muito importante em minha vida veio até mim e perguntou quem é o seu herói. Eu disse, não sei, tenho que pensar sobre isso, me dê 2 semanas. Dias, semanas, meses, anos da minha vida. Meu herói está a 10 anos de distância. Eu nunca serei meu herói, não vou alcançá-lo. Eu sei que não vou e isso não me incomoda, porque isso me dá vontade de continuar lutando. Portanto, para qualquer um de nós, sejam quais forem essas coisas, sejam quais forem as coisas que admiramos, que esperamos e que buscamos, continue vivendo. Muito obrigado. Ninguém nunca se engasgou? Eu sim. Você sabe do que eu estou falando, de gaguejar sem parar, de enfor, do que nós. Já se sentiu assim? Eu já. Isso acontece porque criamos um teto fictício, um teto de nossas expectativas em relação a nós mesmos, um limite em que acreditamos que tudo é bom demais para ser verdade. Mas não é, e não temos o direito de dizer ou acreditar que é. Não devemos criar essas restrições para nós mesmos. Uma fita azul, uma estatueta, uma pontuação, uma grande ideia, o amor de nossa vida, uma felicidade eufórica. Quem somos nós para pensar que não merecemos ou não conquistamos esses presentes quando os recebemos? Nem tudo é bom. Mas, se permanecermos no processo, dentro de nós mesmos, na alegria de fazer, nunca nos afogaremos na linha de chegada. Por quê? Porque não estamos pensando na linha de chegada. Porque não estamos olhando para o relógio, não estamos olhando para o telão, achamos que estamos no meio de algo e não. Estamos no processo. O foco é o destino e nunca terminamos. Bo Jackson, o que ele fazia? Ele costumava correr sobre a linha do gol, passando pela zona final e entrando no túnel. Os melhores atiradores de elite, atiradores do mundo, não miram no alvo, eles miram do outro lado do alvo. Fazemos o nosso melhor quando nossos destinos estão além da medida. Quando nosso alcance excede nossos limites e quando temos linhas de chegada imortais. Quando fazemos isso, a corrida nunca termina, a jornada não tem porto, a aventura nunca termina, porque estamos sempre na estrada. Portanto, faça isso e deixe que a outra pessoa se aproxime. Dê um tapinha em seu ombro e diga, você está bem? Deixe que alguém se aproxime, toque em seu ombro e diga, você quer? Deixe que digam, você pode ir para casa agora. Deixe que ele diga, eu também amo você. Deixe que digam, obrigado. Derrube as paredes artificiais que erguemos sobre nós mesmos e jogue honestamente. Sim, Senhor. A responsabilidade da liberdade, a liberdade da responsabilidade. A vida é mais do que comer todo o bolo que você quiser comer. Vamos ver quanto tempo vai durar fazendo isso. Se fizer, não vai durar muito tempo. Responsabilidade é a apreciação de um passado, é construir uma linhagem, é investir em algo que começamos a construir ontem e que queremos levar para o futuro. Há uma resposta que nos dá liberdade. Então, para termos a verdadeira liberdade, temos de ser mais responsáveis de certas coisas, de nós mesmos, de quem somos. Investigando e questionando constantemente o que temos de melhor, para dizer amanhã serei um pouco melhor nisso, saber que nunca chegaremos ao fim, que não há momento perfeito. E isso é algo que acho que todos nós precisamos saber, pois somos todos muito orientados para os resultados, mas não há momento perfeito. Estamos sempre em busca de um momento e temos que nos sentir confortáveis, entender, rir e estar dispostos a trabalhar duro com o fato de que todos nós estamos alcançando o inalcançável. Isso torna tudo muito incrível. Obrigado, boa sorte, viva a vida!
Todos nós temos duas pessoas. E eu não estou dizendo que você é louco. Temos a voz suave, que é essa voz que todos amamos, essa voz tranquila. É da mamãe que te abraça e diz, vai ficar tudo bem. Não se importa com o quanto você é bom, apenas te ama. Apenas te ama, não importa o quanto você esteja confuso na vida. Essa é uma voz. Já a outra voz, da qual nos afastamos muito, é a voz que diz, ei cara, você não está fazendo nada. Portanto, tentamos tirar essa voz completamente de nossa cabeça e vivemos aqui nesta terra. Portanto, o que você precisa fazer primeiro é aumentar o volume dessa voz aqui. A voz que te diz coisas que você não gosta. Ela está em nossa cabeça dizendo, sabe de uma coisa, cara? Você não está fazendo nada. Não estou dizendo para se rebaixar. Estou dizendo para ouvir a verdade. E a verdade não está nos 20%. A verdade está nessa outra parte do seu cérebro que diz, olha, cara, você está desperdiçando um monte de porcentagem aqui. Temos mais 80% que não estamos aproveitando. Porque esses outros 80% traz sofrimento, dor, fracasso, dúvida, escuridão e depois um monte de luz. Mas para chegar a essa luz, você tem que passar por tudo isso. Muitos de nós sabem disso. Eu posso chegar até aqui, mas aqui, cara, é muito melhor. Porque tenho de passar por essa jornada que não é divertida. Dos 20 aos 100%. Tudo no meio não é divertido, mas decidimos viver aqui. Então, todos perguntam, como você faz isso? Você sabe exatamente como fazer isso. Você sabe exatamente. Não é um truque de mágica. Não há nada que eu fale que seja um truque de mágica. Tudo se resume a uma mentalidade muito primitiva de que só precisamos fazer. É como respirar. A respiração se torna normal, como se não soubéssemos o que estamos fazendo. Para onde você quer ir, a quantidade de dor envolvida, e eu não estou dizendo dor física, não estou dizendo que você precisa se romper em pedaços. A quantidade de dor mental, de quantas vezes você terá de fazer algo que não quer para chegar onde quer. Quando eu pesava 130 quilos e estava muito gordo, tentando ser um Navy SEAL, a coisa mais assustadora do mundo para mim, até hoje, era que aquilo poderia ter sido o resto da minha vida. Na época, eu achava que estava me esforçando muito. Essa é a coisa mais assustadora do mundo. Naquela época, eu estava pesando 130 quilos, trabalhando para a Ecolab, pulverizando baratas e ganhando $1.000 por mês. Eu achei que era o meu potencial em 100%. Alguns anos depois, descobri que eu não estava nem perto disso. Tinha 50 quilos a menos, me formei no treinamento do Navy SEAL e fiz todas essas outras coisas. Olhando para trás, eu estava me esforçando. É isso que as pessoas precisam entender. Não temos ideia do que há em nós até começarmos a nos esforçar. Quer dizer, nos esforçar de verdade. Quando estamos obcecados com a ideia de que essa é a minha nova norma. Minha nova norma é que, uau, isso nem sempre é divertido. Nem sempre é para ser divertido. E é aí que você sabe que está se esforçando, que está indo além. E para as pessoas que nos ouvem, que talvez estejam com 20% ou 30%, sabe? Sim, estou indo bem, estou indo ao máximo. E ainda assim não estão vendo os resultados. Como elas conseguem se livrar disso? Todos nós estamos em uma batalha com nossos próprios cérebros. A vida é assim. Seu cérebro é poderoso. Ele pode trabalhar contra ou a favor de você. Em vez de se concentrar em todas as coisas ruins que te aconteceram, todas as coisas que você não teve, as pessoas que o xingaram, você começa a pensar, espera, acabei de visualizar isso e agora posso levar isso para o próximo nível, porque a visualização o ajudou a passar pelo treinamento do SEAL. Foi o que aconteceu. Eu consegui visualizar o fim. Então, antes, quando eu tinha 130 quilos e estava muito gordo e fora de forma e não conseguia correr um quarto de milha e estava bebendo milkshakes, comendo rosquinhas, eu visualizava, cara, como seria a sensação? Por um breve momento. Haviam 22 rapazes que se formaram. Eu assisti a um segmento na TV sobre esses caras que estavam passando pelo treinamento do Navy SEAL. Eu não conseguia nadar muito bem. Tinha medo de água, sabe? Essas coisas. Mas no final, dizia que eram 22 caras e o comandante estava lá em cima e fez um ótimo discurso. E eu pensei, cara,
Então eu comecei a me visualizar como o 23º homem vestido de branco, sentado lá com esses caras, recebendo o título de SEAL da Marinha e me formando no treinamento do SEAL da Marinha. Eu pensava, meu Deus. Então eu me coloquei lá, pensei, cara, é uma sensação incrível. Eu me coloquei lá com 130 quilos, sem nem mesmo ser capaz de fazer nada do que esses grandes homens estavam fazendo. Eu disse, cara, se eu pudesse sentir isso, isso mudaria a minha vida. Se eu pudesse sentir isso, isso dura um segundo. Você recebe o certificado, você atravessa o palco e o que vem depois. Mas eu não sabia disso na época. Eu achava que viveria aquele momento para sempre. Então eu disse, cara, se eu pudesse me sentir assim... E qual era o sentimento que você tanto queria? Respeito? Realização? Não, vitória. Eu queria vencer. Não como vencer outra pessoa, não é isso. Eu só queria ir até o fim, sabe? Eu desistia das coisas, para ler, para escrever. Eu não conseguia aprender tão rápido quanto você. Eu tinha de me esforçar mais do que você. Então, o que acabava acontecendo é que no meio do processo, nas coisas da minha vida, eu desistia. Sabe, eu não era muito bom nas coisas, então eu desistia. Não era bom. Por exemplo, se eu pudesse percorrer aquela distância, aquela milha extra para ir, apenas para terminar, eu quero terminar. Quero sentir a vitória. E para mim, a vitória não era vencer, era apenas terminar. Então eu disse, quer saber? Se eu pudesse me sentir como esses caras se sentem, isso mudaria a minha vida. Mas o que eu percebi foi que a melhor sensação que eu tive foi quando eu estava sozinho tentando perder peso. Eu perdi literalmente em menos de 3 meses. 50 quilos em menos de 3 meses. E literalmente comecei a sentir a vitória apenas por me colocar na batalha. Não se tratava de ir para o treinamento da Navy SEAL. Não se tratava de ser o 23º homem naquela cadeira. Eu comecei a perceber que só de entrar em guerra comigo mesmo todos os dias e colocar esses desafios, essas metas e esses obstáculos que eram antes algo intransponível, eu comecei a vencer e aí a coisa começou a acontecer. Portanto, não se tratava de perder 10 quilos, perder 5 quilos. Foi uma conquista. Perder 10 e depois 50 quilos. Quanto mais eu fazia, mais eu ganhava confiança. E quanto mais eu ganhava confiança, mais eu percebia que esses caras não podiam fazer o que eu estava fazendo agora. Eu não tinha um treinador, não tinha um preparador físico, não tinha dinheiro, não sabia como perder peso, não tinha conhecimento do que estava fazendo. Eu apenas estava trabalhando, estava apenas me sacrificando. E então, com isso, todas essas ferramentas diferentes começaram a surgir. Mas eu nunca teria encontrado essas ferramentas se não tivesse me colocado em um lugar muito desconfortável. Todos nós buscamos a firmeza, todos nós a queremos, mas a procuramos em lugares confortáveis. Você não encontrará firmeza em um ambiente confortável. Aqueles de vocês que estão ouvindo isso, quem quer que ouça, não a encontrarão. Você sente que sua vida vai durar muito tempo. Se eu tivesse que conversar com meu eu de 26 anos, diria a esse cara que ele não tem tempo. Ele não sabe quando a vida vai acabar. Portanto, saia e faça as coisas que você quer fazer. Vá atrás delas agora. Não espere nem mais um segundo. Aproveite. Vá viver. Vá e se esforce para ser o melhor. Porque a vida que você tem é um presente. É um presente. Aproveite ao máximo. E viva. Sempre quis ser um agente especial, desde criança. E eu ouvi dizer que os Navy SEAL eram muito duros e que o treinamento era muito difícil. Quando você entra, todos os reconhecem e o admiram. Mas dentro da equipe SEAL não é nada demais. E todo mundo passa por isso. Você fica com frio e se molha, seja o que for. Faz muitas flexões e outros exercícios. Qualquer pessoa que faça parte dos SEALs e tenha participado de missões no exterior não fala sobre o treinamento, ele simplesmente não importa.
Conheci um rapaz que era campeão de polo aquático na universidade e desistiu. Havia também outro rapaz que era ginasta olímpico e também não conseguiu. O fato de alguém ser um bom atleta não significa que ele é um bom SEAL, porque ser um bom SEAL é muito mais do que ser um bom atleta. Ser um bom atleta o ajuda com o básico, mas é preciso continuar aprendendo. Um bom líder aprende táticas militares, toma boas decisões, ele trabalha bem sob pressão e nunca desiste de tentar cumprir uma missão. Essas coisas fazem um bom SEAL. Você está sempre aprendendo e crescendo. Eu estava sempre aprendendo até o dia em que me aposentei, porque não se trata de um treinamento e pronto. É um aprendizado constante de habilidades e repetições de situações em que você se torna mais competente no que faz. O medo de se machucar ou morrer não está na sua mente quando você está na missão, ele se acumula quando você está se preparando para ela. Há momentos em que você está esperando para sair e pensa: há muitas coisas ruins acontecendo lá fora, elas podem acontecer comigo, mas acho que em algum ponto você percebe que não há nada que possa fazer a não ser desistir e se resignar a uma vida de covardia. Mas se você decidir cumprir a missão e dizer: ok, estou pronto, e se eu morrer, eu morro, depois de se passar por isso, não há nada a temer. As pessoas que já estiveram em uma guerra são as que mais desejam a paz, porque quando os tambores da guerra ressoam, são meus amigos que vão lutar. São meus amigos que arriscarão suas vidas. Portanto, quando os tambores da guerra ressoam, as pessoas que já estiveram na guerra são as primeiras que dizem para pensarmos sobre isso. Então, como eu disse, todo mundo fala sobre a guerra como se não fosse nada demais, mas a guerra é um inferno. Quando você pega um garoto de 18 anos e o coloca em uma situação em que ele terá que matar outras pessoas e possivelmente será ferido ou morto em combate, é uma experiência traumática. Portanto, antes de fazer isso, você tem que pensar por que fazer isso. E entender se as pessoas têm vontade de lutar. E a vontade de lutar, como eu disse antes, é estar disposto a matar ou morrer. E esse é um dos grandes preços que você tem que estar disposto a pagar. Quase imediatamente fazemos os serviços funerários para os militares, para os fuzileiros navais que são mortos, que é um duro despertar. Então, essas são as boas-vindas ao Armadi. Boas-vindas ao Armadi sabe, você presta homenagem a homens que acabaram de ser mortos e há combates na cidade. Então, do outro lado do rio, há incêndios o dia todo, há incêndios a noite toda. Estamos no telhado do nosso prédio, você pode se sentar lá e ver os tiros de lá pra cá. Eles atiram em nós do outro lado da margem do rio. Sim, era legal, foi uma luta legal. Era uma luta legal em um cenário ruim, com operações de combate contínuas. Como você lidera seus homens quando sabe que eles estão lidando com a morte, o que tem um custo psicológico, mas eles também estão sob constante cerco do inimigo? Como você muda sua maneira de pensar e diz: tenho que ser mais rigoroso, ou talvez você possa relaxar em determinadas situações? Você muda um pouco? Sim, é preciso moderar a sua autoridade. É preciso fazer isso se você lidera qualquer equipe. É preciso conhecer quando os seus homens precisam ser pressionados e quando precisa adiar e seguir sozinhos. E isso é feito o tempo todo. Independente do tipo de equipe, até em combate, como digo, o tempo todo. Isso é estendido porque, se você forçar demais seus homens, eles podem se quebrar. Já nos negócios, você pode cometer erros quando se trata de tomar decisões importantes. E devido à tensão nas operações especiais, isso acontece com muita frequência. E então, sabe, você como líder, você precisa estar sempre avaliando onde seus homens estão. Às vezes eu não fazia o meu trabalho direito, às vezes eu ia longe demais e quando eu olhava no rosto deles, eu pensava, eles precisam de um descanso. E eu deveria ter reconhecido isso antes.
E sabe como é? Você comete muitos erros na hora. O que eu tinha ao meu favor era o fato de ser experiente e ter aprendido com os meus superiores. E quando eu estava treinando, não havia guerra, e na década de 90, eu ouvi uma pessoa, cujo nome eu não posso mencionar, mas essa pessoa é bem conhecida pelos SEALs, porque foi um grande herói na guerra do Vietnã. E eu o ouvi e aprendi muito com ele. E eu guardei todos os seus ensinamentos. Foi isso que me preparou, essa experiência de crescer ouvindo meus superiores. Os códigos da equipe SEAL, a doutrina, eles não estão escritos em lugar algum, eles são passados de boca em boca e de geração em geração. E tente não ser arrogante, tente não ter a atitude de um falador que sai por aí e diz: vamos ser melhores do que o inimigo. Que sempre vamos ganhar, porque nem sempre vamos ganhar, principalmente se você achar que vai ganhar e não estiver preparado. Você não dará o melhor de si em seu treinamento e não estará devidamente preparado quando chegar a hora de lutar. O problema pode aparecer um dia e no outro não. Ou pode aparecer diariamente. Os soldados que estavam de guarda no acampamento se protegiam do fogo cruzado. Então o inimigo se aproveitava e chegava em um grande veículo carregado de explosivos. Eles simplesmente dirigiam até o acampamento, explodiam-se e matavam dezenas de pessoas. Eles fizeram isso em várias ocasiões. Às vezes faziam isso em diferentes acampamentos simultaneamente. Esse é um exemplo de como o inimigo era coordenado. Eles sabiam o que estavam fazendo. Você já pensou, eu não esperava que isso acontecesse? Ficou impressionado com a maneira como o inimigo agiu? É claro que eu sempre respeitei o inimigo. Sempre respeitei, absolutamente. E no momento em que você não demonstra respeito pelo inimigo e por suas capacidades, novamente, está faltando humildade e vai acabar sendo morto. Sabe, é preciso respeitar o inimigo o tempo todo. E quer sua missão seja ir para o campo de batalha, ou produzir, vender ou fabricar algo, você deve sempre tentar fazer com que a equipe se una em torno de um plano e o execute com eficiência. Não importa qual seja a missão, você ainda está lidando com seres humanos, com pessoas. Seja nas equipes SEAL, no exército ou no corpo de fuzileiros navais, as pessoas que trabalham para você não são robôs. São pessoas, e você não pode simplesmente dar-lhes ordens e esperar que executem como um robô faria. Se o exército fosse assim, a liderança militar seria a coisa mais fácil do mundo. Meus homens não fariam o que eu digo a eles porque sou superior a eles, e eles me olhariam de forma estranha. Deixe-me perguntar o seguinte: estou aqui porque seus funcionários não estão fazendo o que você quer que eles façam. Você pode simplesmente demiti-los? Eles não trabalham para você, eles não deveriam seguir só porque você está no comando e é você quem os paga. Mas de repente eles não estão fazendo o que você manda. Porque são pessoas. E adivinhe só, as pessoas querem ser donas do seu destino. Elas querem tomar suas próprias decisões, querem ser responsáveis pelo que acontece com elas. E é assim que eles querem viver. Elas não querem passar sua vida como robôs, querem ser tratados como humanos. Portanto, não me diga: foi fácil para você porque você tinha esses robôs altamente treinados e disciplinados trabalhando para você. Muito pelo contrário, eu tinha um grupo de cabeças duras. Os caras que falei antes são pessoas muito determinadas, orientadas por objetivos, e eu tinha que fazer com que fizessem o que eu queria que fizessem. Fazê-los acreditar que era isso que eles queriam fazer. Esse era o objetivo. Isso é liderança. Quanto mais você planeja, menos respostas terá. Assim como no mundo dos negócios, quanto menos você trouxer para o plano, menor será a sua capacidade de executá-lo adequadamente. Por isso, quando chegar a hora, quando tiver que executar algo, é preciso planejar. Não vou fazer isso por você. Quero que você o planeje, então vou analisar o seu plano e vamos colaborar para que seja um melhor plano, porque às vezes eu tenho mais experiência ou uma visão estratégica que você não tenha. Mas quero que você o planeje para ser seu. Dessa forma, quando for executá-lo, trabalhará com mais afinco. Isso é difícil de quantificar, mas é real. Se você definir um plano, se esforçará mais e terá mais orgulho em executá-lo. Portanto, se eu propuser um plano e disser para você executá-lo, isso é uma realidade. Não importa quem você seja, é a realidade.
ordenar para que as pessoas façam alguma coisa não funciona. Você precisa liderá-las. E há também outra palavra na moda por aí, a responsabilidade. Você precisa ser responsável, precisa responsabilizar o seu pessoal. E, para mim, a responsabilidade é uma ferramenta para a liderança. Mas não é na essência da liderança. É uma muleta. É realmente uma ferramenta que você usa quando não exerce a liderança adequadamente. Então, o que você quer fazer? E eu falo sobre isso o tempo todo. Eu não responsabilizo meus funcionários. Eu não inspeciono o que eles estão fazendo e eu não os responsabilizo. Eles querem fazer o que é certo, o que está alinhado com a missão. Não preciso impedi-los, nem mantê-los na missão. Isso é liderança, não se trata de responsabilidade. Trata-se de liderar e fazer com que eles se liderem a si mesmos, se identifiquem com a ideia. É aí que você sabe que foi bem-sucedido como líder, quando pode se sentar, quando se senta e não precisa fazer nada, porque suas tropas e sua equipe estão indo bem, com pouco esforço de sua parte. Você só precisa intervir quando algo estiver se desviando da ideia original. Mas, idealmente, você pode se sentar, observar, analisar qual é a estratégia e o que vai fazer em relação a outros problemas em outras partes do mundo. Mas você pode deixar a sua gente fazer o que querem fazer porque querem fazer. O que você diz para aquele jovem que quer entrar para o Navy SEAL? Os garotos que querem ser como Joko um dia? O que você diz para aquele jovem de 20 anos? Antes de tudo, não tente ser como eu. Seja melhor que eu. Me esmague. Faça com que eu pareça um novato. É isso que você faz. E não fale sobre isso. Não reflita sobre isso. Não planeje. Vá atrás. Vá atrás dele e faça-o acontecer. Use sua força de vontade. Como ser humano, sua força de vontade é o que você tem de mais forte dentro de você. Portanto, use essa força de vontade e faça acontecer. Seja qual for o setor, se você trabalhar mais do que todos, se tentar ser um pouco mais inteligente do que todos, se tentar ser um vendedor melhor do que todos, se tentar estar mais bem preparado do que todos, você terá mais oportunidades, porque se você não fizer isso, outra pessoa fará. Pense que hoje você tem, mas alguém pode tirar tudo de você. Eu mesmo trabalho como se alguém estivesse passando 24 horas, trabalhando para me tirar tudo. E é assim que eu vejo as coisas. Qual você diria que é o motivo número 1 pelo qual as pessoas fracassam? Falta de cérebro e esforço. Falta de cérebro e esforço? Sim, eles não fazem seu trabalho e não aprendem. Quando inicia um negócio e começa a falar sobre alguém, você nunca está em um lugar sem concorrência. Sabe, a menos que tenha muita sorte. E se houver concorrência, isso significa que outra pessoa conhece seu negócio tão bem quanto você. E se você entrar em um ambiente competitivo e eles ainda souberem mais sobre o negócio do que você e mais sobre os seus clientes, você perderá. Mas a maioria das pessoas não leva isso em conta, elas não fazem o trabalho, não aprendem sobre seu setor. Elas não sabem nem mesmo sobre seus negócios. E por isso você precisa se esforçar para saber mais sobre o seu setor do que qualquer outra pessoa. E essa parte do cérebro é também a do esforço. Porque se você está competindo comigo, é melhor saber o que está fazendo. Caso contrário, eu vou chutar o seu traseiro. E você não vai trabalhar mais do que eu. Portanto, essa combinação é geralmente o que mata as empresas no início. Em uma breve entrevista, você poderia dizer: esse cara não vai conseguir ser empresário. Sim, normalmente dá para perceber. Eu percebo isso pela paixão, pelo foco, pela preparação. Ou seja, há todo um conjunto de coisas em qualquer negócio. Este é o negócio em que você está e aqui estão 1000 coisas que influenciam no seu sucesso ou não. Por meio da minha experiência em negócios, eu posso me colocar no lugar dele e dizer: ok, aqui estão 900 das 1000 coisas que ele precisa estar ciente e analisar, e perguntar pelo número de questões que ele já conseguiu resolver. Isso me dá uma ideia do quanto ele está disposto a trabalhar. E posso perceber isso nas perguntas que me fazem. Então eu só pergunto: ok, o que você quer saber? E quando eles começam a perguntar, o que devo fazer? Perguntam pra você? Sim, e tudo bem, eu quero que eles façam perguntas, mas
Sabe, as pessoas gostam de dizer que as únicas perguntas estúpidas são aquelas que você não faz. E isso não tá certo. Porque as perguntas que você faz me dizem a quem quer que seja, mais sobre você do que qualquer outra coisa que você faça. Em particular, me dizem sobre sua preparação. Se você me fizer perguntas sobre coisas básicas, que você deveria saber e que deveria ter aprendido como ciência, isso desqualificará mais do que qualquer outra coisa. Se você não estiver sempre aprendendo, se eu não estiver aprendendo continuamente, se eu não estiver absorvendo o máximo que puder, então é certo que alguém vai chutar o meu traseiro. Aí você fala sobre paranoia. A maior fonte de sua paranoia deve ser o conhecimento. Se alguém souber mais do que você sabe, e se você não estiver aprendendo, se não souber como aprender, se não tiver sede de aprender e adquirir informações, você tá ferrado. Você acha que é preciso haver um nível saudável de paranoia? Com certeza. É necessário que haja? Sim. Está bem. Eu sempre digo, sabe, para cada um dos meus negócios eu pergunto como eu chutaria o meu traseiro. Portanto, seja qual for o seu negócio, há alguém tentando tirá-lo do mercado, há alguém tentando tirar um pedaço de seu negócio. E é melhor para você descobrir como eles vão fazer isso do que eles fazerem. Então sim, isso é ser paranoico, e você precisa ser paranoico. É preciso prever os próximos passos de outras pessoas e nunca minimizar a concorrência. Eu estava em uma competição de planos de negócios hoje de manhã em uma faculdade, e eles estavam meio que desprezando a competição. E você nunca pode fazer isso. Eles estão lá fora tentando derrubá-lo e não vão ficar parados. Se você for bom, muito, muito bom, vai inspirá-los a trabalhar ainda mais rápido e melhor. Por isso, é preciso ser muito consciente daquilo em que você é bom e daquilo em que as outras pessoas são boas. E uma dose saudável de paranoia é muito útil. Então você estudou na Universidade de Indiana? Sim. Agora muitas pessoas dizem... Esqueça a escola, abandonar a escola. Eles são idiotas. Idiotas. Então você acha que eles são idiotas. Por quê? Se você pretende administrar uma empresa e não entende de contabilidade, você fica de fora. Não é possível contratar alguém para administrar a contabilidade? Mas ele ainda precisa se comunicar com você. Seu contador pode dizer é lucrativo, mas seu caixa está diminuindo. E, não entender um detalhamento e... Você acha que precisa de faculdade para aprender isso? Sim, acho que sim, porque pode não ser para algumas pessoas. Se você está motivado e faz um curso online de contabilidade e aprende tudo sozinho, você está muito à frente de todos. Mas a maioria das pessoas não é assim. Não me importa se você vai a uma faculdade comunitária e faz o curso de contabilidade e gasta $99 para fazer o curso. Só o fato de gastar dinheiro já o obriga a ser mais comprometido com o curso. Mas a contabilidade, as finanças, algo de marketing, as vendas, se a escola oferecer isso, são a linguagem dos negócios. Portanto, embora seja possível aprender por si mesmo as coisas, e embora seja possível contratá-las, quando você está abrindo sua própria empresa, não quer ter que gastar dinheiro com um contador. Bom, se você passou por tudo isso, não vai precisar contratar um advogado para fazer a incorporação. Você provavelmente pode descobrir isso por si mesmo. Assim, seu custo de abertura de uma empresa diminui, mas ainda mais importante do que isso é o bloqueio e a abordagem. O mais importante que aprendi em Indiana foi que aprendi a aprender. Como um empresário aumenta a velocidade em áreas que podem melhorar? Há certas coisas que não se pode controlar a velocidade. Velocidade em que sentido? Velocidade de crescimento de negócios. Em que velocidade pode se crescer? Então, tudo depende. Você precisa conhecer seu próprio conjunto de habilidades. E precisa saber como isso se encaixa no ciclo de vida da sua empresa. Algumas empresas são lentas. E você precisa entender isso. Você precisa esperar até que ela comece a se encaixar e então crescer rapidamente com ela. Se estiver tentando lançar um produto que precisa ser onipresente, é preciso ir o mais rápido possível. Isso para lançar um produto? Sim. Muitas pessoas dizem, a perfeição é inimiga da rentabilidade. Não quer dizer que você tenha que esperar até que o produto seja perfeito. Isso realmente depende do produto. É uma barbearia, certo? É um app? É um serviço? É um produto? Mas o segredo é procurar os frutos mais fáceis. Quais os clientes estão dispostos a passar um cheque para você ou se comprometer, de modo que estejam dispostos a integrá-lo em suas atividades diárias ou negócios diários? Então eu procuro obter um compromisso por meio de tempo ou de receita. Assim, se eu conseguir um compromisso, eu poderei aprender, verei como eles os utilizam, eles mantêm o uso, e quando eu tiver o próximo, eu espero que ele venha um pouco mais rápido do que o primeiro. Então poderei pedir referências depois e o próximo, tentando aumentar a velocidade.
quando comprei os Mavericks, não tínhamos uma base de sócios para a temporada. Então, literalmente, foi só uma questão de colocar uma lista de sócios para a temporada em uma página branca na época e, sabe, começamos a fazer ligações telefônicas. Isso é incrível. Sim, porque se eu não fizer isso, como posso esperar que outra pessoa o faça? Então peguei o telefone lá, que é Mark Cuban, sou novo proprietário da Dallas Mavericks. Inacreditável. Mas não é, esse é o meu negócio. Mas não são os vendedores que se encarregam de fazer essas ligações. É você que está fazendo essas ligações. Bem, isso é bom, porque todo mundo tem seus próprios objetivos. Mas mesmo assim, eu não queria que ninguém lá dissesse, bem, não está fazendo o seu trabalho. Se eu andar por aí, estarei recolhendo todos os papéis. Não estou dizendo, vá pegar isso. Eu digo, ok, isso é lixo, tem que recolher. Mas em termos de velocidade de crescimento é necessário conseguir o primeiro cliente primeiro. E depois de conseguir o primeiro, o que você aprendeu é afirmar, conseguir o próximo cliente. E com sorte, à medida que você aprende mais e ao longo do processo, o próximo virá ainda mais rápido. Já mencionei antes que os empreendedores nascem ou são criados. E eu acho que eu sabia que estava programado para ficar entusiasmado com os negócios. Como ou por quê, eu não sei, mas há certos tipos que têm genética para fazer academia, certo? E tem outros tipos que jogam golfe, têm a memória muscular e a disciplina. Dirk Nowitzki pode não ser o cara mais talentoso do NBA, mas sua disciplina e seu foco para fazer o que é necessário para ter sucesso. E ainda, combinado com isso, o fato de ser super alto e ter habilidade, sabe, ele se torna um jogador de basquete incrível. Portanto, é preciso entender quais são suas habilidades, encontrar o lugar certo para usá-las e, em seguida, ir em frente. Se isso vai render muito dinheiro, vai depender do setor certo. Comecei meu primeiro negócio aos 12 anos. Eu comprava e vendia cartões de beisebol, comprava e vendia selos. Qualquer coisa que eu pudesse fazer para ganhar dinheiro. Então eu estava envolvido com negócios, mas não tanto, pois nem todos os meus amigos sabiam. Cartões de beisebol. Sim, cartões de beisebol. Quer dizer, eu cresci em Pittsburgh. Então, provavelmente com menos de 12 anos de idade, eu saía e comprava um monte de cartões de beisebol. E eu empacotava e dizia, ok, tem a garantia de um Pittsburgh Pirate nesse pacote. E eu cobrava 3 vezes mais. E eu me instalava em um banco de praça de parque em Scott Township, onde cresci. E eu fazia essas pequenas vendas. E era ótimo, eu ganhava dinheiro. E aprendi tanto sobre negócios quando eu tinha 9, 10, 12 anos de idade, quando em qualquer outra época. Eu tinha um grande amigo, fomos almoçar e ele disse, eu não sei quem é esse cara aqui, na minha frente. E ele disse, deixa eu te fazer uma pergunta, honestamente. Neste momento, pelo que você é grato? E no almoço eu disse, nada, irmão. Não há nada de bom em minha vida neste momento. Enquanto eu dizia essas palavras, 2 senhoras entraram com um homem, ambas claramente lutando contra algum tipo de câncer. Ambas tinham perdido o cabelo, uma das senhoras usava uma touca e mal estavam se movendo. Ambas passaram pela nossa mesa e me cumprimentaram calorosamente, com um sorriso caloroso de estranho. E ele disse, isso é muito patético. Não consegue encontrar nada em sua vida pelo qual possa ser grato neste momento? As pessoas pensam, quando serei feliz? Quando eu tiver uma casa grande e incrível, ou quando tiver um carro, ou quando tiver um relacionamento, ou uma certa quantia de dinheiro, então vou me permitir ser feliz. O problema é que a linha de chegada sempre se move. Você nunca chega lá, certo? A outra parte é que as pessoas pensam, bem, se me divertir agora, vou perder minha motivação. Em outras palavras, se eu puder me armar com dor suficiente o tempo todo, não perderei minha motivação ou ambição. A verdade é que não há nenhuma relação entre ambos. Não há qualquer correlação entre sofrer o tempo todo e perder a motivação. Por isso, falo sobre viver em um estado de feliz insatisfação. E na verdade, o melhor exemplo disso seria o seguinte, eu adoro uma boa refeição, certo? Se eu morder um bom pedaço de bife, se você for um comedor de bife como eu, você dá a primeira mordida, é a felicidade completa, certo? Não há nenhuma relação entre o sabor delicioso e a falta de desejo pela próxima mordida. Na verdade, essa felicidade faz com que você queira mais. Portanto, quanto mais nos recompensarmos com felicidade, não perderemos nossa insatisfação. Não vamos perder isso. Então, para mim, em nosso cérebro, há um efeito de dopamina quando fazemos algo bem-sucedido. Se você se enganar constantemente quanto a esse efeito, biomecanicamente, em seu corpo, cada vez menos no futuro você deseja atingir o próximo nível, o próximo sonho, o próximo passo. E é por isso que muitas pessoas ficam estagnadas na vida. Criamos hábitos, rituais e disciplinas que nos servem, ok? A razão pela qual meus padrões são tão altos é porque não quero deixar as coisas por minha própria conta. Meu padrão é mais um minuto na esteira. Meu padrão é
mais uma pessoa que eu posso alcançar naquele dia, mais uma ligação telefônica, mais alguma coisa. Portanto, para mim, eu as aumento todos os anos, mas a maneira como consigo fazer isso é vinculando-os aos meus motivos. Portanto, as metas são realmente vazias para mim. Se você me mostrar alguém com motivos convincentes, emocionais e gigantescos, eu lhe mostrarei alguém que está mudando seus padrões o dia todo. Então, vou lhe dar uma versão rápida que você não ouviu antes. Um dos motivos pelos quais estou relativamente em forma não é apenas pela motivação. Eu tenho um tio que morreu aos 50 anos de idade de um ataque cardíaco. Ele é meu padrinho, o único irmão de meu pai. Eu tenho muitos atributos dele e me pareço muito com ele. Então, no caminho de volta de seu funeral, o ativador reticular estava atento a ataques cardíacos. Na tela da TV do avião estou ouvindo música, é o Oprah Winfrey Show. Ela está passando por um novo exame cardíaco. Desliguei os meus fones de ouvido e liguei a entrada do avião. Eles estão falando sobre esse novo exame. Naquela época era novo e podia ler as placas em suas artérias, as classificações e ser realmente, sabe, invasivo. Eu agendei o exame, entrei no consultório e fui atendido por um médico excepcional que entendia os motivos e os benefícios em vez de apenas prescrever. Tipo um treinador, você precisa fazer isso e aquilo, os médicos fazem isso. Tome esta pílula, tome isto. Ele entendia de alavancagem e motivos. E quando eu entrei, sentei-me, o médico se aproximou e disse: "Nossa, não posso acreditar que essas artérias estejam em um corpo tão jovem." Chamou minha atenção. Voltamos a entrar e nos sentamos. Ele ainda podia dizer: "Você precisa de medicamentos, comer bem e sair daqui. Não é isso que o médico comum faz, certo?" Não, ele me deu grandes motivos. Ele disse: "Deixe-me fazer uma pergunta. Ouvi dizer que você tem um filho." Eu disse: "Sim, eu tenho um filho." Ele disse: "Você quer estar presente quando ele se formar no ensino médio? Vai estar presente nesse dia?" Eu disse: "Sim, senhor." Ele disse: "Sua esposa está grávida, o que você vai ter?" Eu disse: "Uma filha." "Você gostaria de levá-la ao altar no dia do casamento ou não se importa que seja outro homem?" Eu perguntei: "O que raio há nesse exame?" E ele disse: "Eu quero ser bem claro com você. Se você continuar seguindo no caminho que está seguindo, haverá outro homem com seu filho na formatura do ensino médio e um estranho levando sua filha ao altar, que ainda nem nasceu, no dia do casamento dela. Mas, se você fizer exatamente o que eu lhe disser para fazer, você chegará lá." E assim até hoje, irmão. Há manhãs em que eu acordo, não todas as manhãs, eu não quero ir à academia e eu penso: o casamento da Bela, o casamento da Bela, o casamento da Bela. Portanto, meus padrões são altos por causa de meus grandes e antigos motivos. Outros caras podem faltar à academia naquele dia porque não perderão o casamento da filha se não forem. Mas eu me convenci de que perderei o casamento da minha filha. Portanto, vou me levantar da cama às 4 horas da manhã e vou para a academia porque os meus motivos são maiores. Portanto, meus padrões são mais elevados. Portanto, acho que é isso que nos leva a ter grandes padrões como grandes motivos. E acho que sempre que você encontrar alguém como você ou eu, que agora parece ser autoconfiante, é porque eu realmente tive que encontrar ferramentas e recursos porque eu era muito inseguro, tímido e introvertido. E tive que encontrar técnicas e recursos para desenvolver essa segurança. E para mim, é muito simples. São as promessas que faço a mim mesmo. Se eu tiver o hábito de começar a empilhar uma em cima da outra, de cumprir as promessas que faço a mim mesmo, não a outras pessoas. Em outras palavras, no momento em que você começa a exteriorizar em sua vida, preocupando-se com o que as outras pessoas pensam a seu respeito, você perde todo o controle. E isso nunca o preenche. A admiração das pessoas, a gratidão das pessoas em relação a você nunca o preencherá. É algo seu, é seu próprio interior. Portanto, para mim, a autoconfiança vem do cumprimento das promessas que faço a mim mesmo. E a outra parte é estar ciente de que estou fazendo isso. Em outras palavras, a maioria das pessoas não se dá crédito suficiente o tempo todo. Estão muito conscientes desses 20% de coisas e não estão conscientes dos 80%, certo? E é por isso que a dosagem também é tão importante. Você acertou em cheio, deveria ser 80-20, certo? Porque as pessoas ficam viciadas nisso. Não sou bom nisso, as pessoas não gostam disso em mim, não me sinto bem. Em vez de se concentrarem nos 80 e acumular. Nossa, eu hoje comi saudável. Hoje eu me levantei na hora que havia programado. Fiz as ligações que tinha de fazer. Tratei as pessoas da maneira que quero que me tratem. Não se trata apenas de fazer as coisas, mas de recompensar-nos e estar ciente disso e acumular. E de repente, porque essa era a mensagem que eu estava transmitindo a mim mesmo, de repente, todas essas coisas começaram a vir à minha consciência pelas quais eu sou grato. Comecei a magnetizar para mim algumas pessoas que eu precisava encontrar em minha vida. Esse foi o próximo passo. Comecei a ver coisas pelas quais eu era grato. Minha saúde, meu condicionamento físico, pessoas que me amavam. E o que isso fez foi mudar o meu estado. Quando eu acumulava gratidão, eu mudava o que fazia pela manhã e mudava o que fazia à noite. Assim, de alguma forma, ao assumir o controle da minha manhã e o controle da minha noite, obtive um certo controle sobre a metade do meu dia. Naquela época eu era uma pessoa fora de controle, ou seja, eu acordava preocupado, estressado, com medo e imediatamente começava a pensar em uma conta que tinha de pagar, em algo que estava errado. Eu estava em um estado de reação para começar eu estou falando de 6 minutos após acordar. Portanto, a identidade é o regulador de nossas vidas, é a força invisível que ninguém entende, e quando a entendem e a dominam, sua vida pode mudar. Portanto,
Não apenas se você não se apoderar dela, as condições externas de sua vida irão continuar exatamente as mesmas, mas você poderá se comportar de forma diferente, fazer todos os treinos, ter ótimos pensamentos, mas vai sair da sua vida, você estará... A força mais poderosa do mundo, na minha opinião, é ser coerente com os conceitos, as ideias e o valor que você tem para si mesmo. Você obterá de sua vida o que tolerar, ok? A parte mais profunda disso é a identidade, portanto, a identidade é muito parecida com um termostato instalado numa parede. Uma vez que a temperatura é definida em um determinado grau, tudo no mundo externo pode atingi-la e você encontrará uma maneira de atingir essa temperatura. Portanto, mesmo nesta casa, digamos que esteja ajustado para 80 graus, se abrirmos todas as portas para o ar frio, apenas as piores coisas da vida, a nevasca da vida, o termostato ligará o aquecedor e regulará esse cômodo de volta para 80 graus. O inverso também é verdadeiro. É um dia super quente, coisas boas estão acontecendo em sua vida. Está ficando cada vez mais quente, mais quente. Se você estiver a 80 graus, esse termostato interno encontrará uma maneira, em um intervalo de tempo, de resfriar sua vida de volta para 80 graus. Portanto, a chave secreta é ser capaz de mudar essa identidade para 90, 100, 120. A média se torna essa asfixia lenta. É quase como um anestésico. E com o tempo, nos tornamos imunes à média que estamos nos tornando. Sei que isso é verdade, pelo menos para mim, e você provavelmente também passou por isso. Você obterá de sua vida o que aceitar. Acho que isso é muito difícil para as pessoas entenderem. O que você acha que vale e o que você tolera é absolutamente o que você trará para a sua vida. E como será a parte externa de sua vida. Então, eu vivo de acordo com isso. Eu me permito sentir a dor e a dificuldade de não estar onde quero estar em qualquer área, seja a minha espiritualidade, meus relacionamentos, meu dinheiro. Eu me permito sentir essa dor, porque como você sabe, há dois motivadores: a obtenção de prazer, o desejo de conseguir algo, a busca do sonho, mas há também o fato de evitar a dor. E para muitos campeões, essa é uma força motriz muito grande. Portanto, pelo menos para mim, eu aproveito essas duas coisas para me motivar a agir. Então, é isso que significa para mim. Força, liderança, poder, autoridade, orientação e paciência são dádivas de Deus para nós, homens. Temos que valorizar isso, não abusar. Eu orei essa manhã para ser um ouvinte melhor, mas não funcionou muito bem. Nós somos humanos. Você se levanta. Sim, eu já estive no alto da montanha. Eu fui abençoado. Mas é uma ladeira escorregadia e é solitário lá em cima. Você sabe que as pessoas não conhecem esse lado. Não chegamos até aqui para nos abater e perder agora. Sou um vencedor. Eu vou vencer. O verdadeiro desejo no coração, esse desejo que você tem, seja o que for que você queira fazer, essa coisa que você quer fazer para ajudar os outros, crescer e ganhar dinheiro. Esse desejo, esse impulso é a prova de Deus para você, enviada de antemão para indicar que é sua. Aspire a fazer a diferença. Portanto, você é o que você é nesse mundo, ou seja, uma ou duas coisas. Ou você é alguém, ou você não é ninguém. Nunca desista. Sem comprometimento, você nunca começará. Mas o que é mais importante, sem consistência, você nunca terminará. Não é fácil. Se fosse fácil, não haveria Denzel Washington. Então, continue trabalhando, continue se esforçando, nunca desista. Caia 7 vezes, levante-se 8. A facilidade é uma ameaça maior ao progresso do que as dificuldades. Então continue avançando, crescendo, aprendendo. Nos vemos no trabalho. Embora possa ser assustador, também será recompensador. Portanto, é preciso ir até lá e dar tudo de si, seja com seu tempo, seu talento, suas orações ou seus tesouros. Porque assumir riscos não é apenas para buscar um emprego. Trata-se também de saber o que você sabe e o que você não sabe. Trata-se de estar aberto às pessoas e às ideias. Para conseguir algo que você nunca teve, você precisa fazer algo que nunca fez. Porque as chances que você tem, as pessoas que você conhece, as pessoas que você ama, a fé que você tem,
é o que vai definir você. Eu descobri que nada na vida vale a pena, a menos que você corra riscos. Nada. Nelson Mandela disse: não é possível encontrar paixão jogando pequeno e se contentando com uma vida menor do que aquela que você é capaz de viver. Agora, eu tenho certeza de que em suas experiências na escola, na inscrição para a faculdade, na escolha do curso e na decisão do que fazer na vida, tenho certeza de que as pessoas te disseram para se certificar de que tem algo em que se apoiar. Mas eu nunca entendi esse conceito de ter algo em que se apoiar. Porque se eu cair, não quero cair de volta em nada. Quero cair para frente. Acho que assim pelo menos eu vou ver no que vou acertar. Cair para frente. É isso que eu quero dizer. Reggie Jackson rebateu 2.600 vezes em sua carreira, o maior número na história do beisebol. Mas não se ouve falar dos strikeouts. As pessoas lembram de home runs. Caia para frente. Thomas Edison realizou 1000 experimentos fracassados. Você sabia disso? Eu não sabia. Porque o 11º foi a lâmpada. Caia para frente. Fracasso em grande estilo. Hoje é o início do resto da sua vida e isso pode ser um pouco assustador. É um mundo novo lá fora, é um mundo cruel lá fora e você só vive uma vez. Portanto, faça aquilo pelo qual você se sente apaixonado. Arrisque-se. Profissionalmente, não tenha medo de sair da caixa. Não tenha medo de sair da caixa. Não tenha medo de pensar fora da caixa, de fracassar, de sonhar alto. Mas lembre-se, sonhos sem metas são apenas sonhos e acabam alimentando a decepção. Então tenha sonhos, mas tenha metas. Metas para a vida toda, metas anuais, metas mensais, metas diárias. Eu tento me dar uma meta todos os dias. Às vezes, é apenas para não xingar alguém. Meta simples, mas tem objetivos. E entenda que para atingi-los, você deve aplicar disciplina e constância. Para atingir suas metas, é preciso aplicar a disciplina, o que você já fez, e a consistência todos os dias, não apenas na terça-feira ou em alguns dias. Você precisa trabalhar para isso. Trabalho árduo. Funciona. Você nunca verá um caminhão de mudança atrás de um carro fúnebre. Não importa quanto dinheiro você ganhe, você não pode levá-lo com você. Os egípcios tentaram fazer isso. Eles foram roubados. Era tudo o que eles tinham. Você não pode levar com você. E não se trata de quanto você tem, mas do que você faz com o que você tem. Todos nós temos talentos diferentes. Alguns de vocês serão médicos, alguns advogados, alguns cientistas, educadores, enfermeiros, pregadores. A coisa mais egoísta que você pode fazer nesse mundo é ajudar outra pessoa. Por que egoísta? Porque a gratificação, a bondade que vem para você, o bom sentimento, a boa sensação que tenho ao ajudar os outros, nada é melhor do que isso. Bem, uma ou duas coisas, mas nada é melhor do que isso. Nem joias, nem a casa grande, nem os carros, mas é a alegria. É aí que está a alegria de ajudar os outros. É aí que está o sucesso. E tudo o que você quiser, de bom, você pode ter. Reivindique. Trabalhe duro para obter. Quando conseguir, estenda a mão para trás e puxe outra pessoa para cima. Cada um ensina um. Lembrem-se de que só porque está fazendo muito mais, não significa que terá muito mais feito. Lembre disso, só porque está fazendo muito mais, não significa que terá muito mais feito. Não confunda movimento com progresso.
Minha mãe me disse que você pode correr o quanto quiser e nunca chegar a lugar algum. Portanto, continue a se esforçar, continue a ter metas, continue progredindo.